Olá pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série que fala sobre o plano de Deus nas eras. E nós estamos falando no vídeo anterior sobre Mateus 13 e sobre algumas parábolas que fazem referência ao reino de Deus. Agora nós vamos adentrar numa outra parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Sempre é claro aqui nesses vídeos como uma ênfase escatológica, ou seja, a importância dessas 7 parábolas de Mateus 13 do ponto de vista escatológico, do ponto de vista das profecias, dos eventos que hão de vir e da descrição dispensacionalista da presente era, da era da igreja, da dispensação da graça em que estamos vivendo. Então, qual é o significado escatológico da parábola do tesouro escondido de Mateus 13, 44? Primeiro, nós precisamos entender que o propósito dessa parábola é retratar aqui o relacionamento de Israel com a presente era, a era da igreja. Embora deixado de lado Israel, até que esta era se complete, a era da igreja se complete, Israel não foi completamente esquecido. E a presente era, de fato, faz referência àquele plano de Deus ao longo das eras e dos tempos. Observamos que, por exemplo, em primeiro lugar, um indivíduo que é o Senhor Jesus Cristo está comprando um tesouro, ou seja, Jesus está comprando um tesouro. E essa compra foi efetuada onde? Na cruz, onde ele pagou o preço dos nossos pecados. Segundo lugar, esse tesouro está oculto num campo, ou seja, está escondido dos homens, mas ele é conhecido pelo comprador. O comprador aqui é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, durante a presente era, a era da igreja, o comprador não toma posse de seu tesouro comprado, mas apenas do lugar no qual fica o tesouro. Ou seja, a parábola mostra que Cristo estabeleceu o fundamento para a aceitação de Israel nessa era. Mesmo que ela termine sem que ele tenha tomado posse do seu tesouro, o tesouro será desenterrado quando ele vier para estabelecer seu reino milenial na terra. Israel está cego agora, mas já foi comprado por Cristo na cruz do Calvário. Olha que coisa linda a revelação escatológica dessa linda parábola de Mateus 13, que é a parábola do tesouro escondido. Outra parábola que também tem importância escatológica é a parábola da pérola. Está lá em Mateus 13, 45 e 46. Enquanto alguns relacionam a pérola ao remanescente crente salvo no fim do século, a maioria dos intérpretes escatológicos relacionam a pérola à igreja do Senhor Jesus. O Senhor está mostrando que nesse presente século, nessa era da igreja, dispensação da graça, além de adquirir o tesouro, que é Israel, ele também tomará como sua posse pessoal o que nasce de um ferimento dentro desse Israel, que é a igreja. Glória a Deus por isso. E podemos observar as seguintes informações. Em primeiro lugar, a igreja como a pérola torna-se posse do negociante, ou seja, o próprio Cristo, por meio de uma compra revelada, essa compra que foi efetivada lá na cruz. A igreja, assim como a pérola, deverá ser formada por acumulação gradual. Toda pérola é formada através de uma acumulação gradual dentro da ostra. A igreja, como a pérola, só pode tornar-se seu adorno, ou seja, o adorno do próprio Cristo, do negociante, do comprador, ao ser retirada do seu lugar no qual ela foi formada. Quando é que vai ser essa retirada? No arrebatamento da igreja, glória a Deus por isso. Isso deve relacionar-se, então, ao propósito da presente era, ou seja, da era da igreja, da dispensação da graça, que nós estamos falando por aqui através desses vídeos dispensacionalistas. E a rede, a parábola da rede, de Mateus 13, 47 a 50. Essa parábola mostra que a era terminará com o fim, o fim dessa era, dispensação da graça, a era da igreja, terminará com um julgamento ao final dessa era presente, principalmente das nações gentias, que é a famosa batalha do Armagedon, já que a rede será lançada ao mar, conforme descreve Mateus 13, 47. Isso se contrapõe ao julgamento sobre Israel, retratado na segunda parábola, ou seja, os descrentes
serão excluídos do reino a ser estabelecido, aqui o reino milenial de Cristo, literal, visível na terra, como ensinado anteriormente nas parábolas anteriores, e os justos serão colocados nele, ou seja, os justos que escaparem ali da tribulação, né, através da pregação do evangelho do reino milenial de Cristo, serão colocados no reino milenial juntamente com Cristo. Então devemos observar claramente nesse trecho que há uma comparação entre os mistérios do reino dos céus de Mateus 13 e os mistérios citados por Paulo. O mistério do semeador compara-se ao mistério da divindade, de, por exemplo, 1 Timóteo 3,16. A parábola do trigo e do joio se refere também, se compara à parábola da semente de mostarda. E compara-se ao mistério da injustiça de 2 Tessalonicenses 2,7, que é a operação do erro, da iniquidade, através do levantamento do anticristo em 2 Tessalonicenses 2,7, que retrata o indivíduo que é o cabeça desse sistema corrompido, pecaminoso, horrível, falsificado, com uma religiosidade aparente, falsa, o cabeça desse sistema da operação do erro, do filho da iniquidade aqui é, sem dúvida nenhuma, o anticristo. A parábola do fermento compara-se ao mistério da Babilônia de Apocalipse 17, da grande prostituta, da Babilônia, que é essa falsa religião mundial que vai levantar o anticristo e depois o anticristo vai se aproveitar dela e depois vai detonar ela e ela vai sofrer juízo também por parte de Deus. A parábola do tesouro escondido compara-se ao mistério da cegueira de Israel de Romanos 11, onde o apóstolo Paulo fala no versículo 25 sobre a cegueira de Israel. E a parábola da pérola compara-se ao mistério aplicável à igreja mencionada em Efésios, capítulo 3, de 3 a 9, e Colossenses 1, de 26 a 27, e Romanos 16, 25. Então podemos resumir esse ensinamento sobre o desenvolvimento dessa presente era, dispensação da graça, era da igreja, dizendo os seguintes princípios, para resumir tudo aquilo que nós falamos. Primeiro, haverá semeadura da palavra durante toda essa era que, em segundo lugar, será imitada por uma falsa semeadura. É o que nós vemos hoje, a operação do erro. Em terceiro lugar, o reino assumirá dimensões enormes, mas, em quarto lugar, será marcada pela corrupção doutrinal interna. Porém, o Senhor tomará para si a sua igreja no arrebatamento. Em quinto lugar, um tesouro peculiar dentre Israel e a igreja surgirá. E nós sabemos que isso Jesus já comprou através do seu sacrifício na cruz. E em sétimo lugar, a era vai culminar através de um julgamento entre os injustos excluídos do reino a ser inaugurado e os justos que serão recebidos para desfrutar da bênção do reinado do Messias sobre a terra. Ok? No seguinte vídeo nós vamos estar falando sobre outra coisa muito importante quando nós pensamos sobre a era da igreja, a dispensação da graça. Nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas às 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Esperamos de alguma maneira estar contribuindo para o seu conhecimento escatológico, conhecimento das profecias, conhecimento acerca dos eventos ainda que hão de vir. Que Deus derrame graça, glória, unção sobre a tua vida. Lembre-se, Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, se santifique, se consagre, ande em dia com Deus. Lembre-se que a salvação é um posicionamento de fé, é uma vida consagrada de fé, de confiança e de obediência à palavra de Deus. Por isso, busque a Deus como nunca antes na história da sua vida. As portas da graça estão abertas. A era da igreja ainda está recebendo seus filhos, mas não brinque de ser cristão, não brinque e não se apegue às coisas desse mundo corrompido. O evangelho, o verdadeiro evangelho está sendo pregado e esse evangelho é poderoso para te salvar, te restaurar e te preparar para esse grande dia vindouro, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, para encontrarmos com Cristo nos ares. Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família. Dê um joinha, siga-nos nas redes sociais,
Instagram, @PRGio, PRGIO, e também siga-nos através do nosso canal do YouTube, né? Aperta no sininho, dê um joinha, siga o nosso canal PR Giovanni, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E também entre no site da Igreja Batista Betel, que é a igreja da qual eu sou um dos pastores, a igreja do pastor Voltenino, do pastor Rodrigo, toda a nossa turma lá, que é o betelonline.com.br. Você pode assistir os nossos cultos online, as pregações que já foram efetivadas, já foram feitas na igreja. Você pode também doar, né, aí através desse link que está aí embaixo, tanto para a Igreja Batista Betel, né? Ali tem os links para que você possa fazer a doação dos seus recursos, ofertar generosamente nesse ministério itinerante da Palavra de Deus. Deus abençoe, um abraço, beijo do pastor Giovanni, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.